Então, vamos retomar aqui a aula que lemos alguns dias atrás e ficou faltando uma parte. Então, tem um verso aqui que diz o seguinte: se você canta o nome de Krishna tantas vezes, mas ainda não é amor, não há lágrimas escorrendo de seus olhos, então, como eu entendo, há muitas ofensas e a semente do nome de Krishna não brotou. Então, as ofensas, elas inibem crescer a semente da trepadeira devocional, a semente do nome. Se nós cometermos ofensas, o santo nome nunca será cantado puramente. E não tem o benefício esperado se cometermos ofensas, porque não estaremos cantando o santo nome. Estaremos somente cantando as palavras Hare Krishna e Rama. Ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, se você cometer ofensas ao santo nome, são 10 ofensas. Se você fizer isso, você não está cantando o santo nome. Você está cantando palavras. Palavras não são os nomes de Deus. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Se você cantar uma vez só, o Mahamantra Hare Krishna, sem cometer ofensas, de uma forma pura, você terá amor puro por Deus. Uma só vez. Tem pessoas que ficam se vangloriando, que cantam todo dia 16 voltas, que cantam todo dia 64 voltas, mas não estão cantando o santo nome. Estão cantando as palavras. Se a pessoa cantar o santo nome, como diz esse verso aqui, ela terá amor por Deus. Lágrimas escorrerão de seus olhos. Ela entrará em êxtase. Como Mahaprabhu entrava, como Nityananda Prabhu entrava, como Namacharya Silaharidasa Thakura entrava. Então, não adianta cantar somente por cantar. Cantar palavras. Nós temos que cantar o nome puro. E como que vamos conseguir isso? Através do serviço devocional. O serviço devocional vai limpando nossa alma e vai fazendo com que cada vez mais cometemos menos ofensas. O serviço devocional vai tirar as ofensas de nós cantarmos o santo nome. Senão, não vai ter o resultado esperado. Você pode ficar, como disse Silachara Maharaj aqui anteriormente, milhares e milhares de vidas cantando as letras do nome. E isso não vai te levar para a devoção pura. O serviço tira as ofensas, e tirando as ofensas, você algum dia vai cantar o nome puro. E cantando o nome puro, aí sim você vai conseguir Sharanagati, a entrega total a Deus, e amor puro por Deus. Continuando aqui a leitura, então. Esse verso que foi lido aqui, ele está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 8, verso 29 e 30. É necessário cantar o santo nome, renunciando às ofensas. Cantar todos os kirtans. Socialmente, não adianta. Eu já lhe disse antes, eu não vim aqui para cantar kirtans, eu vim para fazer você cantar kirtans. Você pode ver esse menino aqui, Silachara Maharaj fala. Ele costumava trabalhar para a polícia, mas agora ele canta kirtans em casa. Eu vou às casas das pessoas para fazê-las cantar kirtan. Caso contrário,
se você ouvir cantores de Kirtan contratados, mesmo por 1000 anos, não adianta. Radharani, uma famosa Sahaja Kirtan, é uma cantora de Kirtan Sahaja. O nome dela é Radharani. Cantora profissional. Ela canta por milhares de rúpias. Uma vez, ela veio prestar reverências a Gurudeva. Mas Gurudeva estava fora. Então, ela ofereceu suas reverências do lado de fora da casa de Gurudeva. Ela veio até mim e disse: irmão, vim ver o seu Gurudeva. E Srila Maharaj disse: Didi, posso te perguntar uma coisa? Eu perguntei a ela: o que é? Diga-me, você estava cantando Kirtan hoje em Haritala? Haritala é um local de Navadvipa, um pequeno templo próximo ao nosso templo. Não eram mais de 200 pessoas que estavam lá. Apenas, não eram mais de 200 pessoas que estavam lá. Você canta Kirtan há tanto tempo. Quantas pessoas você trouxe para esta linha? E ela responde: irmão, posso lhe dizer a verdade? Cantamos Kirtan por dinheiro, mas quando você canta Kirtan, você faz isso para trazer as pessoas a essa linha devocional, para adorar ao Senhor, para lhes dar benefícios espirituais. Radharani, a famosa cantora, me disse isso. Agora, há tantos cantores e músicos contratados. Se você ouvir o santo nome de suas bocas, da boca desses cantores, mas isso não é nada além de mera palavra. Se você quiser cantar o santo nome puro, você deve ouvi-lo de um Vaishnava puro. E aí Srila Maharaj canta Gaya Goura Madhu Sware. Recita o Jayadwani e conclui a aula, seguindo para outro local de pregação, antes de retornar ao templo Sri Chaitanya Sarasvati Mati, em Tarakesvara. Então, Srila Maharaj, ele está dizendo aqui, essa famosa cantora, Radharani é o nome dela, ela cantava por dinheiro, Kirtan Sahaja, com passatempos de Krishna, Radha Krishna. Mas isso não é a nossa linha. E ela falou para Srila Maharaj: você canta para dar benefício espiritual para todos. Eu não, eu canto para ganhar dinheiro. Essa é a diferença. E como disse Srila Maharaj, você pode ficar 1000 vidas escutando esses cantores, não vai te trazer nenhum benefício espiritual. Você, se quiser ter um benefício, você tem que cantar, escutar e cantar o nome puro de um devoto puro. Não de qualquer um. Então, fuja disso. Fuja de Kirtan Sahaja. Fuja de bailes com Mahamantra Hare Krishna, bailes com canções Vaishnavas. Isso não é apropriado. O humor da canção tem que ser de serviço, não de desfrute. Se você está indo no lugar
para desfrutar do santo nome, para desfrutar do kirtan, da canção glorificando os gurus, Vaishnavas, as deidades. Isso daí não é apropriado. É humor de servir Maya. Para servir Maya, você não precisa escutar Kirtan Sahaja ou escutar Kirtan em outros ritmos, enfim, que não seja com humor de devoção. Você pode servir Maya de qualquer forma. Assistindo TV, assistindo Netflix, indo no parque, indo na praia, enfim, fazendo qualquer coisa. Mas se você quer servir Deus, você tem que cantar no humor de devoção, de serviço, não humor de desfrute. Se você vai lá para desfrutar, você não está servindo Deus. Toda vez que você vai desfrutar, você está servindo Maya. E há uma grande diferença nisso. Servir Maya é uma coisa, servir Deus é outra. Pode parecer igual, mas não é. É semelhante à forma externa, mas não é igual. Então agora aqui Srilachala Maharaj começa a cantar aquela canção, como foi falado aqui, que ele começou a cantar. Então vamos ver a tradução dessa canção. Fique em casa ou fique em uma floresta, independentemente, sempre chame Hari, na alegria e na tristeza. Não se esqueça, cante o nome do Senhor Supremo em voz alta. Tanto na alegria como na tristeza. A maioria de todos os seres humanos, eles pensam em Deus, eles oram por Deus na dificuldade. Mas temos que cantar os nomes de Deus, glorificá-lo na alegria e na tristeza. Não é somente quando estamos tristes, quando estamos em dificuldade. Nós não podemos querer cantar para Deus, rezar, orar para Deus, para pedir algo em troca, para tirar o nosso sofrimento. Isso não é apropriado. Isso não é a forma correta de servir Deus. Isso não é servir Deus. Então, cante em voz alta. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte. Preso na rede de Maya, você trabalha em vão. Agora, enquanto você ainda está consciente, cante Radha Madhava. Aqui tem um outro verso que diz o seguinte. Esses versos são da canção. A sua vida está terminando, mas você não serviu Hrishikesh, é um dos nomes de Deus. Bhaktivinoda aconselha, uma vez saboreie o néctar do seu nome. Uma vez saboreie o néctar do nome de Deus. Então, quem trabalha materialmente sem servir Deus, está somente trabalhando em vão. Está levando essa vida em vão. Quem vive 80, 100 anos, quanto for, sem servir Deus, viveu todo esse tempo em vão, à toa, sem nenhum benefício, Trabalhou, ajuntou dinheiro ou não, para quê? Para nada, porque tudo é temporário. Nada é eterno no mundo material, somente o serviço a Deus. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. E aí continuaremos a leitura. Um comentário do Ishan Krishna Prabhu, né, Dandavati Pranam. Ficaram lindos os 4 quadros dos gurus. Sim, são 4 gurus genuínos da nossa missão. É a sucessão discipular do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi criado por Srila Siddhar Maharaj e antes de abandonar o corpo, ele indicou Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. Srila Govinda Maharaj, antes de abandonar o corpo, indicou Srila Chara Maharaj como seu sucessor. Srila Chara Maharaj
antes de abandonar o corpo, ele não indicou formalmente, mas para os devotos mais próximos, em aulas, ele falou que Srila Tilaka Nrsimha Maharaj seria o seu sucessor. Ele estava treinando ele para a sucessão. Então, nós temos aqui 4 devotos puros de Krishna, e ficou muito belo também, um ao lado do outro, do jeito que está aqui, ficou muito bom. Mas por trás da beleza tem o principal, que é devoção pura. Os 4 têm devoção pura a Deus. Os 4 são devotos puros. Então, isso é o principal. Muito importante isso. Vamos continuar a leitura? A aula que vou ler agora é do dia 13 de fevereiro do ano passado, 2021. Silachara Maharaj deu essa aula ao meio-dia, no horário do almoço, para o pessoal de Tarakesvar, na Índia. É onde vive hoje Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Também foi uma aula dada em Bengali, para os bengalis. Então aqui Silachara Maharaj está falando o seguinte: temos muito pouco tempo hoje, falarei mais na aula da noite, mas agora vou contar 2 histórias. Ele diz: quando vamos ao Parikrama Shri Navadvipidam, vamos a Chapahati, no último dia. Faz parte do distrito de Bardhaman. Agora, muitos de vocês pensarão que terão que caminhar todo o caminho até Bardhaman durante o Parikrama, mas não é assim. Subimos para Chapahati de ônibus e de lá fazemos o Parikrama. E quando é a hora de voltar, também voltaremos de ônibus. De qualquer forma, quero lhe contar 2 passatempos. Um em Chapahati e o outro em Mangati. Os 2 lugares estão localizados em 2 ilhas, uma em Ritudvip e a outra em Madadrumdvip. Navadvip consiste em 9 ilhas. Então, são 2 ilhas em Navadvip. O que quer dizer Navadvip? Nava quer dizer 9, Dvip quer dizer ilhas. Então, são 9 ilhas compostas por vários nomes, claro, né? 9 nomes diferentes. Esses 2 aqui são 2 ilhas em Navadvip, que foi dito aqui. Nos últimos dias, fazemos o Parikrama de 3 ilhas: Ritudvip, Madadrumdvip e Janudvip. Quando Bhagirathi Maharaj levou Ganga
para o oceano, eles estavam passando por Navadvipa, no caminho, e Ganga parou ali. Isso aqui é a história de Ganga Devi depois que ela desceu à terra, né? Ela parou ali. Ganga Devi realizou austeridades em Navadvipa e se recusou a ir mais longe. Ela disse: eu não irei, o meu Senhor virá aqui. Ele aparecerá nesta Navadvipa. Então, eu não irei para o oceano agora, porque o rio Ganges desemboca no oceano. Na verdade, todo o rio desemboca no oceano. E Ganga Devi não queria ir para o oceano naquele momento, ela queria ficar lá em Navadvipa. Ela sabia que o Senhor Supremo, Mahaprabhu, apareceria em Navadvipa. Dessa forma, Ganga Devi permaneceu em Navadvipa por um mês e praticou austeridades. Mais tarde, ela começou a se mover novamente e inundou toda a área. A corrente de Ganga Devi era tão forte que quando ela descendeu a este planeta, aconteceu que a correnteza de Ganga Devi levou um pote de Janu Muni, o sábio. Ele ficou zangado, porque a sua panela, o seu pote que estava usando para adoração ao Senhor Supremo, havia sido tirado. As águas do Ganges retiraram esse pote, essa vasilha de Janu. Então, ele amaldiçoou Ganga e fez ela secar. Depois disso, Bhagirathi Maharaj foi até lá e orou ao sábio. E Janu Muni novamente soltou Ganga Devi. Ele havia tomado toda a água de Ganga Devi. E aí, realmente, depois de for implorar, né, foi pedido por Bhagirathi Maharaj, ele pediu ao sábio, ele orou ao sábio, e Janu Muni novamente soltou Ganga Devi de sua coxa. Então, Ganga Devi saiu de sua coxa. E porque a Ganga Devi saiu da sua coxa, que estava dentro dele, aí o nome de Ganga Devi ficou conhecido como Janavi. E por que o nome de Ganga Devi se tornou o nome Janavi? Porque ela apareceu da coxa de Janu Muni. Quando recitamos o Jayadwani, dizemos Janavi Devi Ki Jai. Janavi Devi significa Ganga Devi. Então, ouça atentamente a primeira história. Estão todos com fome? Silachar Maharaj pergunta. Já é a hora de almoço. E aí ele ri, ele sorri. Então, esta é a primeira história. Ele vai contar agora a primeira história. Aqui ele contou a história do nome, porque Janavadevi, porque veio da coxa de Janu Muni. Ele explicou bem simplesmente como que aconteceu a situação de Ganga Devi.
aqui na Terra. E agora ele vai realmente contar a primeira história que ele queria falar, o primeiro passatempo. Durante o parikrama, vamos a um lugar chamado Ritudvipa. Por que foi chamado Ritudvipa? Ritudvipa, porque todas as estações do ano, Ritu ou Ritu, residem lá simultaneamente. Existem 6 estações. Primavera na Índia é diferente. Aqui no Ocidente tem 4 estações, ainda são 6, na verdade. É diferente lá. Aqui não temos monções. Então, Srila Maharaj fala, existem 6 estações do ano. A primavera, o verão, a monção, depois do verão vem a monção. São 4 meses que chove o tempo todo. Depois vem o outono, depois vem o pré-inverno e aí vem o inverno. Então, veja só. São 5 tipos de estações no ano lá. Por isso esse nome Ritu. Ritu quer dizer estações. Ritudvipa. E nesse local tem as 6 estações no mesmo dia. Tudo acontece junto. Todas elas simultaneamente. Parece São Paulo. Continuando aqui. Agora, todas as temporadas estão de cabeça para baixo. Srila Maharaj fala. Aqui também, não é só lá. No inverno faz calor, no verão faz frio e assim por diante. Mas todas essas 6 temporadas, estações, residem simultaneamente em Ritudvipa. Às vezes, por volta da época de Gora Purnima, pode chover, pode fazer frio, etc. Chapahati ou Chapahati é escrito de forma diferente. É uma gopi chamada Champaka Lata. Então, veja só. Champahati ou Chapahati é uma gopi chamada Champaka Lata. Então, a Gopi Champaka Lata fazia e oferecia guirlandas dessas flores para Sri Radha e Krishna. Em algum momento, Jayadeva e Padmavati vieram morar naquele Chapahati. Jayadeva compôs o seu famoso Gita Govinda lá. Um dia, ele estava sentado em sua casa, escrevendo uma escritura, quando, de repente, ele não conseguia se lembrar o que escrever mais. Ele não sabia mais o que escrever. Então, ele foi tomar banho no Ganges. Nesse meio tempo, o próprio Senhor Supremo, Sri Krishna, veio assumindo a forma de Jayadeva e disse a Padmavati, Krishna faz isso, ele assume a forma de outras pessoas, sim. Ele assumiu a forma do pai, do marido de Tulasi Devi.
É outra história essa, mas ele assume várias formas do jeito que ele quiser. Então ele assumiu a forma aqui de Jayadeva. E ele disse à esposa de Jayadeva, Padmavati, acabei de tomar banho, me dê algo para comer agora. É seu marido, então, Padmavati, lhe deu prasada. Após Krishna, disfarçado de Jayadeva, terminar de comer, ele foi para o quarto onde Jayadeva estava escrevendo o seu livro e terminou o sloka que Jayadeva não conseguiu terminar. Ele escreveu, então Krishna escreveu, Derripada Palavan Udaran. O que quer dizer isso? Eu coloco os seus pés macios na minha cabeça. Uma hora depois, o verdadeiro Jayadeva voltou. Ele chegou em casa e disse à esposa, dê-me algo para comer. Padmavati ficou surpresa. O que é isso? Você acabou de comer. Você comeu e foi para o seu quarto. Você estava escrevendo alguma coisa. O que você está dizendo agora? Jayadeva ficou perplexo. O que você está dizendo? Eu não vim. Então, ele entrou na sala, no quarto onde ele estava escrevendo, e viu o que estava escrito. Então, você pode entender que o próprio Senhor veio disfarçado de Jayadeva. Eu lhe disse ontem, Krishna pode se tornar Kali, Krishna pode se tornar Durga, Krishna pode se tornar Lakshmi, Krishna pode se tornar Shiva ou qualquer outra pessoa. No entanto, por exemplo, Shiva não pode se tornar Krishna. Nenhuma outra pessoa pode se tornar Krishna. Da mesma maneira, Krishna se tornou Jayadeva e veio para terminar aquele sloka, aquele verso do livro. Este é o primeiro passatempo que eu queria contar a vocês. Agora vem o segundo passatempo. Vamos ler aqui o segundo passatempo. Outro lugar onde vamos durante Parikrama de Sri Navadvipam é Mangati. Chegamos lá por último e depois disso honramos a praçada. O lugar sobre o qual quero falar é visitado pouco antes do local de aparecimento de Srila Vrindavana Sakura. É um lugar muito pequeno e difícil entrar quando há uma grande multidão. É um lugar pequeno, é difícil de entrar quando tem muita gente. Você só pode vir e prestar reverências rapidamente e sair. Não temos chance de falar lá. E depois que honramos a praçada, todo mundo começa a fugir para voltar. Na verdade, quando as pessoas chegam lá, elas passam correndo pelo lugar para honrar a praçada rapidamente. E depois da praçada, eles correm para voltar.
Apenas devotos unidirecionados vão lá. Assim, o templo que visitamos pouco antes do local de aparecimento de Srila Vrindavana Das Thakura é o local de Murari Gupta e Charanga Thakur. As deidades de Sri Radha Gopinatha ainda estão lá. O seu serviço continua até hoje. Desde os tempos de Mahaprabhu, é uma tradição comum instalar deidades, mas muitos não pensam em quem cuidará das deidades depois disso. Aqueles que instalam deidades devem certificar-se de criar os seus filhos de tal forma que possam cuidar das deidades depois deles. Então, isso aqui, Srila Charanamara já comentou anteriormente. A deidade é uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas querem ter deidade. Srila Charanamara vai falar, querem comprar a deidade, vão na Índia, compram a deidade. Mas e quando você ficar doente, quando você morrer? Quem vai cuidar da deidade? Então ele aconselha, agora nós vamos ler isso, ele aconselha ter a foto da deidade, não querer comprar a deidade. É muita responsabilidade, porque você pode ofender. E a foto não há problema. Agora ele vai falar sobre isso agora, aqui. Caso contrário, se você não puder cuidar delas após a morte, se tornam nigraha, confinamento. Então, galá, graha, estrangulamento. Muitas vezes você pode ver que as pessoas param de adorar deidades e as trazem para o templo. Você já viu tais deidades nos templos, não é? Ele pergunta. É por isso que, quando você chega a esta linha, a consciência de Krishna, você deve tentar trazer os filhos para este caminho. Também, caso contrário, será um problema se você mantiver deidades. É um grande problema se a hora que você morrer não tiver ninguém para cuidar delas. Então, não é aconselhável ter deidades. Somente se alguém for continuar o serviço. Você pode manter uma foto, não é um problema. Se você mantiver as deidades e partir, quem servirá às deidades? Se não houver ninguém, você deve levar o seu Gopal com você e mantê-lo no templo. É por isso que eu sempre digo a todos para guardarem fotografias. A fotografia de seu Gurudeva e a fotografia de deidades em nossos templos, em Navadvipa, Nishinrapali ou Ekachakra, você pode adorar dessa maneira. Pela influência das emoções, você compra Gopal em Navadvipa e o leva para casa. Então, é a emoção que faz isso. A pessoa está emocionada, ela vai lá, compra Gopal, Krishna, compra Mahaprabhu em Navadvipa, leva para casa, mas ela não está pensando daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 80 anos, daqui 100 anos. Quem vai cuidar da deidade? Então é muita responsabilidade. Não podemos ter uma atitude por emoção. Srila Charanamara já deu uma aula falando, emoção não é devoção.
É muito melhor você ter uma foto, adorar a foto, do que você querer ter uma deidade na sua casa. Continuando aqui. Mas quem o servirá? Quem servirá a deidade quando você comprá-la e trouxer para a tua casa? Depois disso, você vai querer ir para a casa do seu guru, fazer o parikrama. O que você vai fazer com a deidade, então? Você terá que levá-lo com você? Isso não é um problema. Isso não é um problema? Srilacharya Maharaj pergunta. É claro que é um problema. É por isso que eu lhe digo que você deve manter uma foto, uma fotografia da deidade. Não as deidades. Porque quando você for a algum lugar, se você não der boga a uma fotografia, o seu serviço está acontecendo no templo de Gurudeva. Se você mantiver a fotografia de Navadvipa, ou da deidade de Nishinrapali, ou da deidade de Ekachakra, não pode fazer uma oferenda, porque você tem que ir a algum lugar. Não é um problema, porque o serviço dessas deidades está acontecendo todos os dias em Navadvipa, em Nishinrapali, em Ekachakra. Então, se você tem a foto da deidade e você não pode fazer adoração, ou você vai viajar para a Índia, você vai fazer um parikrama, qualquer coisa, não é um problema. Porque lá, o local original da deidade, onde foi tirada a foto, está sendo feita a adoração. Então, você pode ir para a Índia e deixar a foto na sua casa, sem oferecer a boga. Mas se você tem a deidade, não. Você não pode fazer isso. Então, a recomendação de Srilacharya Maharaj é ter a foto, não querer ter a deidade. Asri Sri Guru Gauranga Radha Madana Mohan em Tarakesvara. Você pode manter a fotografia deles em sua casa, na sua sala de adoração, e você pode adorá-los, mesmo que você tenha que ir a algum lugar, não é um problema, uma ofensa, porque o serviço deles é feito todos os dias no templo. Eu digo isso a todos. Gurudeva disse isso, e eu estou dizendo também a mesma coisa. As pessoas vêm e compram emocionalmente as deidades de Gopal ou de Mahaprabhu, mas se você não servir essas deidades, depois de tê-las trazido para a sua casa, será uma ofensa. Então, eu estava falando sobre Saranga Thakur. Quando Saranga Thakur ficou velho e não tinha forças para colocar uma guirlanda nas deidades ou vestir as deidades, então ele chamou as deidades Gopinata. Por favor, dê-me alguém que seja capaz de fazer esse serviço. Ele clamava ao Senhor todos os dias. E um dia o Senhor veio até ele em um sonho, dizendo: você vai se banhar no Ganges todos os dias. Então, você deve dar iniciação a quem você vir primeiro amanhã. Ele fará o seu serviço, ele virá e ficará com você. Essa história é muito bonita. Então, Charanga estava velho, ele pediu para Deus como ele ia fazer com a adoração à deidade, e a deidade veio um sonho para ele e falou: amanhã, o primeiro que você vir, você vai
dar iniciação para ele. Ele vai adorar as deidades. Pela manhã, Charanga Thakura acordou e foi tomar banho no Ganges. No caminho, ele viu uma jangada de bananeira flutuando no Ganges. Um menino morreu de uma picada de cobra em alguma família. E eles não queimaram ele, não queimaram o seu corpo. Eles apenas o colocaram em uma jangada flutuando no Ganges. E aí a jangada deslizou para a margem. E Charanga Thakura viu que havia um menino nela. Ele deu Harinama, ele deu iniciação, ele cantou Mahamantra para esse menino. E esse menino morto, enquanto cantava o santo nome, Charanga cantava o santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele cantou o Mahamantra em seu ouvido, no ouvido da criança que havia morrido. O menino morto, de repente, abriu os olhos. Então, ele se levantou e prestou uma reverência completa ao seu Gurudeva. Tomando o seu Guru pela mão, ele veio a seu ashram. Ele tinha 8 anos na época. O seu nome era Murari. E quando o seu Guru iniciou ele, lhe deu o nome de Charanga Murari, dizendo, você agora é meu, de mais ninguém. Quando os pais do menino, mais tarde, souberam que o seu filho estava vivo, eles foram ao templo para levá-lo de volta. Mas Murari disse, não sou seu. Agora pertenço ao meu Gurudeva. Sou o Murari de Saranga. Não sou o seu Murari, mas eu não vou voltar para vocês. A partir desse momento, Charanga Murari serviu o seu Guru e, quando Charanga Thakur deixou o seu corpo, Charanga Murari fez o seu Samadhi. Ele serviu naquele templo toda a sua vida. Quando chegamos a esse templo, falamos sobre esse passatempo. Se não ouvirmos esses passatempos e glórias da morada sagrada, então, como você faz um parikrama, quem lhe dirá essas coisas se você for a Mayapur de ônibus como turista? Então não adianta você fazer um parikrama como turista. Você tem que ir com o Guru fazer o parikrama, com Vaishnavas, porque ele vai contar a história de cada local, como aí desse rapaz Charanga Murari. Então, cada lugar que a gente vai no parikrama de Navadvip, de Puri, de Ekachakra, cada parikrama que tem, o Guru, o Vaishnava, ele dá uma aula falando aqui aconteceu isso. Em tal lugar aconteceu aquilo. Isso é parikrama. Parikrama é quando tem um Guru, um santo junto, um Vaishnava. Não fazer turismo, não ir sozinho. Se você for sozinho, não é serviço devocional. Se você for sozinho, não for com um Vaishnava, isso é serviço a Maya, não é serviço a Krishna. Então, Srilacharya Maharaj contou aqui 2 histórias muito bonitas para nós que não estávamos lá no parikrama, mas ele contou, foi transcrito aqui a aula e pudemos hoje ter a oportunidade de ler essa aula. Muito auspicioso isso para todos nós. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta.
Por enquanto não. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã, não esqueçam, 7 horas da manhã, teremos o Mangal Arati, como todos os dias. Às 8 horas continuaremos a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. E amanhã teremos também o Zoom com Srila Tilakaniriha Maharaj. Eu vou postar amanhã, a hora que começar o Zoom, eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo o link do Zoom com a senha. Então entrem para ver a aula do atual presidente Sevaita Acharya, sucessor da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele é atual presidente do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E nós temos que glorificá-lo e dar apoio para ele. Nós temos que apoiar o nosso Guru agora. Quem seguia Srila Siddhar Maharaj tem que seguir Srila Niriha Maharaj. Quem seguia Srila Govinda Maharaj tem que seguir Niriha Maharaj. Quem seguia Srila Acharya Maharaj tem que seguir Srila Niriha Maharaj. Se não está fazendo o que os gurus orientaram. Então eu vou colocar amanhã, como eu falei, o Zoom, para que todos consigam ver e participar da aula dele. A aula é dada em bengali ou em inglês, mas tem uma devota, a Lakshmikant Didi, ela transcreve, você entra no chat da transmissão e ela escreve em espanhol, é muito fácil compreender, uma coisa ou outra que escapa, mas o conceito geral, praticamente tudo, dá para entender. Então, não percam amanhã, vai ser por volta das 10 horas da manhã, início da aula, mas eu vou postar, a hora que começar eu posto, e espero que todos consigam ver e aproveitar no bom sentido, escutar Harikatha de um devoto puro. É muito raro isso. Então vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Vanda Ahavite Vignanasha Vistapura Jai Vignanasha Vistapura Jai Gosai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Pensamara Padare Mumura Panchagra Charana Shivi Bhakta Saneva Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yotila Janame Janame Mora Abhila Jai Jobe Bhaje Kulabasa Jai Gosai Jame Braji Kulavasa Krishna Nitya Lila Korila Prakash
Radha Krishna Nitya Lila Kori Mataka. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Hari Rama Sankirtana Kare Narottama Hari Rama Sankirtana Kare Narottama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana. Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Gaya Nitai Gaya Gaura, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco pelo Facebook e depois pelo Instagram, se tiver alguém. Temos aqui Ishan Krishna Prabhu conosco, Vraja Raja Prabhu também. Vamos ver quem mais. Hari Garcia, Gora Narayan, conosco também, e a Maline Devidasi. Então, aqui pelo Facebook são essas pessoas. Não esqueçam, amanhã, quem puder participar do programa da manhã aqui, às 7 horas da manhã, e depois teremos, como eu falei já, o Zoom, o Darshan de Sila Bhaktitila Kaniri Maharaj, direto da Índia, pelo Zoom. Eu vou postar amanhã no grupo do Templo de São Paulo. Não percam, quem puder assista. Faça de tudo para assistir, porque é muito importante ver um devoto puro. Só de ver o devoto puro já é muito bom. Imagina escutar ele falando. Então, Dandavat Pranam a todos, até amanhã.
Hoje aqui temos conosco a Renata entrou aqui para assistir conosco. Uma boa noite a todos.